Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui, para comentar com vocês a nossa próxima unidade, a unidade 7, tá? Que vai ser a nossa aula 8, na qual a gente vai estar começando então a falar, na verdade estaremos falando sobre as inequações, tá gente? O que a gente precisa basicamente pensar quando a gente trata de inequações, tá gente? A inequação ela é tratada de uma forma muito semelhante com a questão da inequação. Digo, forma semelhante, tá? Porém, elas apresentam relações distintas, tá? No caso da inequação, você vai trabalhar com o princípio da desigualdade, tá? Então, vamos fazer uma analogia da balança como que a gente fez para as equações, né? Quando eu tenho, então, um equilíbrio, né, uma igualdade, nós temos ali que o princípio da balança indica que você vai ter um primeiro membro e um segundo membro que apresentam valores iguais, né? Ela está aí equilibrada, tá? A partir do momento em que eu gero um desequilíbrio, tá? Ou um lado dessa balança ela apresenta um valor maior, um peso maior, né? A gente vai estar gerando então esta desigualdade. Vejamos aqui no primeiro caso, né? Nesse primeiro caso, nessa representação, nós temos que um membro da balança ela está mais elevada e o segundo membro está mais baixo, né? Então tem um desnível entre esses dois membros. Isso acontece porque o segundo membro, ele tecnicamente é mais pesado, né? Na realidade apresentaria maior massa, né? Maior peso que o primeiro membro. Tá? Então nós temos aqui que o segundo membro ele é maior que o primeiro, ou né, o primeiro membro ele apresenta um valor menor que o segundo, certo? Ou mesmo o caso contrário, né? Nós teríamos aqui que nesse terceiro caso nós temos o primeiro membro no nível mais baixo e o segundo membro no nível mais alto. Tá? Então a gente pode afirmar que o primeiro membro dessa balança ele apresenta um valor maior que o segundo membro. Tá? Então os conceitos de desigualdade mostram exatamente quando ocorre esse desequilíbrio. Tá? Alguns sinais utilizados, simbologia matemática utilizada para representar então essas desigualdades são o sinal de diferente, tá? Que poderia, por exemplo, ser aplicado aqui. O primeiro membro é diferente do segundo, de tal forma que o primeiro é menor que o segundo. Tá? O primeiro membro é diferente do segundo, de tal forma que o primeiro é maior que o segundo. Tá? Então nós temos a ideia de diferente, a ideia de maior que, né? A ideia de menor que. Então o símbolo, normalmente a gente associa com a setinha apontando sempre para o menor, tá? E a ponta, né, essa parte aberta, indicando para quem é o membro maior, tá? Então, maior, este primeiro valor, ele é maior que o segundo, né? O menor que este valor, deste membro, o primeiro membro, ele é menor que o segundo, né? Temos o maior ou igual, né, que é uma possibilidade de valores ele assumirem a igualdade ou também serem maiores, ou seja, o primeiro membro ele é maior que o segundo ou ele é igual ao segundo, excluindo a possibilidade então dele ser menor que o segundo, tá? Menor ou igual, ou seja, o primeiro membro ele é menor que o segundo ou ele é igual ao segundo, excluindo a possibilidade dele ser maior que o segundo. Tá? Então a gente precisa trabalhar com essas inequações. Vocês vão ver que existe um detalhezinho ou outro, né, que vai ser precisado ser ajustado, tá? Mas a gente vai comentar isso logo mais. Tá? Então, as inequações do primeiro grau, tá, gente? O que acontece na inequação do primeiro grau? A inequação do primeiro grau é formada, então, por um polinômio do primeiro grau, tá? Então, 4x menos 5, e a nossa desigualdade. Então, essa expressão está querendo dizer para nós que 4 vezes o x menos 50, ele deve ser maior que o valor zero. Tá? Não pode ser igual a zero, ele deve ser maior que zero. Tá? A gente pode utilizar a mesma lógica para resolver uma inequação
da que nós aplicávamos, tá, quando a gente estava trabalhando com as equações. Tá? O que seria isso? Bom, se 4x menos 50 deve ser maior que zero, eu posso subentender, então, que 4 vezes o valor de x, ele deve ser maior que 50. Vamos ver essa lógica, né? Qualquer número que for maior que 50 subtraído 50 vai dar maior que zero. Né? Se for 50 menos 50 daria zero. Então, por isso que eu estou utilizando ainda o sinal de maior. Tá? Agora, 4 vezes o x deve ser maior que 50, posso usar aquela relação, né? 4 passa dividindo ou, né, aplicar o princípio que a gente viu. Né? Para manter a proporção, a gente dividiria ambos os membros aqui por 4. Tá? Então, dividindo por 4, dividindo aqui também por 4, nós chegamos que x ele deve então ser maior, né, que 50 dividido por 4, que é 12,5. Tá? Ou, se a gente preferir, né, vou colocar aqui, no caso, em fração, tá? Que é comum a gente utilizar mais a fração. Então, é 25 sobre 2, fazendo a simplificação. Tá? Então, se x ele for maior que qualquer número, né, maior que 12,5, o nosso resultado vai ser maior que zero. Tá? Contudo, temos alguns casos, né, que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, né, se eu tomo menos 2 vezes x igual a 10, igual não, né, menor que 10, por exemplo, tá? Menor que 10. Eu estou pensando em todos os números, tá, que multiplicados por menos 2 geram um valor menor do que 10. Nós normalmente falamos assim, divide por menos 2, né, e você faz com que esse valor seja, então, ali menos 5. Então, x tem que ser menor que menos 5. Mas isso vai dar um certo erro para a nossa equação. Por que isso acontece quando temos esse valor negativo? Né? As desigualdades não trabalham, né, da mesma forma com que a igualdade. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 10 e tenho 15, logo nós temos que 10 ele é menor que 15. Tá? Mas se eu trabalhar com a multiplicação por menos 1, nós vamos ter menos 10 e menos 15. E 10 em 10 negativo e menos 15, né, a gente tem uma relação inversa. O menos 10 ele é maior que o menos 15. Tá? Isso está associado à relação da reta numérica. Tá? Então, quando eu pego 0, né, tenho o 10, tenho o 15. Logo, eu percebo que o 15 ele é maior que 10 ou o 10 é menor que o 15. Agora, quando eu inverto esses sinais, né, eu vou ter o menos 10 e vou ter o menos 15. Certo? Note que os valores maiores, eles sempre estão localizados à direita da reta numérica. Né? Então, nesse caso, o menos 10 ele é maior que o menos 15. Tá? Então, é um critério aqui que a gente precisa utilizar em determinados momentos quando a gente trabalha com essas desigualdades. Tá? Resolva em R a inequação 13x mais 18 menor que 32. Então, o que eu estou procurando? Quais são os valores, né, de x? Num caso não é um valor, mas sim um conjunto, solução, né? Ou seja, normalmente a gente descreve, então, até aqui mesmo, né? A solução é x, ele pertence ao conjunto dos reais, tá? Tal que o x ele seja um número maior que 12,5. Tá? É isso que está querendo dizer. Representação na reta numérica. Né? Então eu tenho bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Né? Porque a representação com a bolinha aberta e não bolinha fechada. Porque não assume a questão de ser igual. Né? Então 12,5. Qualquer valor que esteja acima do 12,5 satisfaz essa desigualdade. Tá? Com exceção do 12,5 e os valores que estão abaixo.
tá? Então, quais são o conjunto de valores que satisfazem essa equação? Ou seja, 13x mais 18 seja menor que 32. Bom, vamos tentar usar a lógica que a gente vem utilizando, né? Bom, para dar 32, né, eu tenho 18, a gente precisa aí subtrair 18 unidades de cada um dos membros, né? Então a gente teria 13x, né, tirou 18, menor que 32 menos 18, né, que vai ser 14. Tá? Então 13 vezes o valor de x tem que ser menor que 14. Então a gente vai chegar agora dividindo ambos os membros por 13, certo? A gente vai chegar que x ele deve ser menor que 14 trezeavos. Tá? O que apresenta então uma solução para a nossa inequação, que x ele pertence ao conjunto dos reais, tal que o x ele seja menor que 14 trezeavos. Tá? Então, na reta numérica, nós teríamos bolinha aberta, né? O 14 ele não serve, porque eu não quero que seja igual, eu quero que seja menor. Tá? Então, para qualquer valor de x que seja menor que 14 trezeavos, ou seja, todos os valores que estão abaixo dele. Tá? Vamos fazer mais um. Resolva em R a inequação 3x mais 25 maior ou igual a 49 mais 7x. Então a gente vai usar a mesma estratégia que a gente vem utilizando, tá? Eu vou fazer aqui da forma que você achar melhor. O que seria a forma que você achar melhor, né? É o lado que você vai isolar a variável, a incógnita x, tá? Nesse caso eu vou isolar no primeiro membro, tá? Para quê, né? Para que a gente chegue numa situação em que eu quero demonstrar para vocês. Então, 25x, né? 3x mais 25x, ele deve ser maior ou igual a 49 mais 7x. Tá? Pensando-se aqui no processo de resolução de equações, né? Lembrando que aqui admite a possibilidade da igualdade, né? A gente teria então que subtrair 25 unidades da primeira equação e eu vou subtrair 25 unidades da segunda equação, né? Do segundo membro. Se eu tenho 7x desse lado, eu vou subtrair 7x deste membro e eu vou subtrair 7x do primeiro membro. Note que eu fiz as passagens aqui de forma conjunta. Né? Então eu vou ter 3x menos 7x, a gente vai ficar então com menos 4x. Tá? Menos 25 mais 25 zerou, né? Permaneço com o sinal de maior ou igual. Tá? 49 menos 25 vão dar 24. E 7x menos 7x dá zero. Tá? Agora a gente chega nessa situação onde aqui nós temos um valor negativo. Tá? Então a gente vai multiplicar a nossa inequação por menos 1. Tá? Porém, ao realizar essa multiplicação por menos 1, nós vamos ter 4x. O sinal de desigualdade, que era maior ou igual, ele se torna invertido. O que é isso? Ele passa a ser menor ou igual a menos 24. Tá? Essa é a relação que eu comentei ali de quando você tem dois valores positivos, né? Um é maior do que o outro, mas se eu inverter o sinal, a relação entre eles também passa a ser invertido. Ou seja, esse era maior do que esse, ao multiplicar por menos 1, a relação se torna oposta. Tá? Então, 4x é menor ou igual a menos 24. Agora sim, x, vou dividir aqui ambos os membros por 4. Nós vamos chegar então que x ele deve ser menor ou igual a menos 24 por 4, são 6. Tá? Representando isso na reta numérica, nós temos a possibilidade de ser igual, então bolinha fechada, menos 6, todos os valores que sejam menores que menos 6. Né? Solução, então, é dada por
x pertence aos reais, tal que o valor de x ele seja menor ou igual ao número 6, negativo, certo? Vamos resolver aqui mais um, né, relacionado a sistemas de equações, tá? Quando eu trabalho com um sistema de equações, eu tenho que satisfazer ambas equações, tá? Então eu vou trabalhar primeiro equação 1 e equação 2, né? A gente tem as duas equações. Para a primeira equação, nós temos então 5x mais 10 maior que zero, tá? A gente consegue perceber que 5x, então, ele vai ter que ser maior que menos 10, tá? X, então, ele vai ser maior que menos 2, tá? Qualquer número maior que menos 2. Tá? A segunda inequação, vou colocar aqui 1, a segunda inequação, ela nos traduz a seguinte relação: menos 3 vezes o x mais 24, ele deve ser maior ou igual a zero, né? Então a gente consegue chegar aqui que menos 3x, ele deve ser maior ou igual a menos 24, certo? Lembrando que, né, para zerar, a gente precisaria de menos 24, né? Aqui temos a relação dos negativos, então a gente vai usar a multiplicação por menos 1. Multiplicando por menos 1, a gente vai obter, então, a relação inversa da desigualdade. Então, será maior ou igual, passa a ser menor ou igual a 24. E nós vamos ter, então, que x ele é menor ou igual a 24 dividido por 3, que são 8. Tá? Chegamos aqui na nossa segunda solução. Tá? Agora, qual que é a solução da nossa inequação? A gente vai precisar fazer uma análise. Então, eu vou fazer aqui uma análise pela reta numérica, por intervalos numéricos, né? Bom, o que nós temos da primeira? O x ele deve ser maior que menos 2. Então, eu vou colocar aqui o menos 2. Nós temos, então, todos os valores maiores que menos 2 satisfazem a nossa primeira inequação. A segunda equação, na inequação, ela fala que o x deve ser menor ou igual a 8. Tá? Então, eu vou colocar bolinha fechada, o 8 faz parte. Tá? Então, menor ou igual a 8. E a gente vai precisar olhar em qual intervalo ambas as equações são satisfeitas, né? Então a gente tem basicamente 3 intervalos, né? Quais são os 3 intervalos? Nós temos os números menores que menos 2, entre menos 2 e 8, e os maiores que 8. Tá? Os menores que 2 não satisfazem a primeira equação, mas satisfazem a segunda. Então, não satisfazem as duas ao mesmo tempo. Tá? No caso aqui, a gente trabalha com a intersecção entre os conjuntos. Certo? De menos 2 a 8, que são esse intervalo, note que é satisfeito tanto para a primeira equação quanto para a segunda equação. Então, este intervalo aqui agora tem que tomar um cuidado, né? Bolinha aberta, né? Por que bolinha aberta? O 2, ele não satisfaz a primeira, mas ele satisfaz a segunda. Mas ele tem que, esse valor deveria satisfazer as duas. Então, bolinha aberta, tá? O 8, ele satisfaz a segunda e satisfaz a primeira, porque ele é maior que menos 2. Então, eu vou usar a bolinha fechada. Tá? Então, quer dizer que eu tenho este intervalo entre menos 2 e 8, tá? Que satisfaz as duas, e os valores maiores que 8 satisfazem a primeira inequação, mas não satisfazem a segunda equação. Tá? Então, a nossa solução ela vai ser descrita por este intervalo. Como fica este intervalo? Né? Este intervalo vai nos indicar que x ele é qualquer valor que esteja neste intervalo, né? De forma a que menos 2, que é o menor valor, né? Seja então menor
que o valor de x, porém não pode ser igual, e o x, como está dentro desse intervalo, ele também é menor que o 8, tá? Mas ele pode ser 8, então menor ou igual. Então a nossa solução vai ser dada por x. Ele pertence ao conjunto dos reais de tal forma que o valor de x esteja entre menos 2 e 8, com a possibilidade dele ser igual a 8, mas não igual a menos 2. Tá? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Tá? Depois eu trago para vocês no próximo vídeo a inequação do segundo grau. Tá bom? Grande abraço, até lá.